Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Para os ouvintes da palavra de Deus, uma boa noite de salvação. Eu trago aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus, que está no livro de Isaías, no capítulo 52, 53, que vamos ler até o 4, que me chamou muita atenção esse versículo de Isaías, é que ele expressa que a beleza e a simplicidade e aí a humildade, ser humilde, ter humildade é um ato fundamental, e ser humilde é uma arma poderosa que o crente tem. No livro de Isaías 53, primeiro em diante, diz assim: quem creu em nossa pregação? Interrogação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Interrogação. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando-nos, mais nenhuma beleza havia de nos agradar. Sim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Entre os homens, ele era o mais rejeitado. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, e como de quem um homem escondia o rosto, era desprezado. E dele não fazemos causa alguma. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repuvamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um sem de viúvas pelo o caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amém, meus amados. A Bíblia ela diz que da raiz de Jessé brotará um rebento, e esse rebento frutificará. No livro de Isaías, no capítulo 53 em diante, o qual nós lemos, a Bíblia diz e expressa em nossos corações que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Eis que ele veio subindo como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. Quem olhasse para ele não via beleza alguma para o admirar. Era testado entre os homens, homem que sabia padecer por dores, homens testados em trabalhos.
mas sobre ele foi toda a nossa enfermidade. O profeta Isaías estava pregando, profetizando acerca do Messias que viria. E o Messias ferido de Deus levaria sobre nós, sobre ele, todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Meus amados irmãos, o que chama atenção nessa passagem que eu li agora é que Deus, ele não vê como vê o homem. Os olhos de Deus, jamais o ser humano pode chegar até a dimensão do seu globo polar. Como Deus chegou, mandou Jessé na casa, comandou Samuel na casa de Jessé. Diante dos filhos de Jessé estava ali aqueles famosos e bonitos aos olhos de Samuel. Mas acontece que os que estavam ali não estavam na presença, não estavam na vontade de Deus. Não estava no querer de Deus de ser rei de Israel. Deus sabia que lá no campo tinha um que não tinha beleza, não tinha formosura. Quem olhasse para ele simplesmente julgava em primeira aparência por ser um menino que não tinha condições de ser rei, uma que não tinha estrutura, outra que não era bonito, outra que não tinha experiência, mas ele tinha mais experiência do que os outros. Porque quando ele foi guerrear com Davi, que o rei Saul perguntou a ele: ele vai te matar? Golias é homem guerreiro, homem poderoso. Golias, ele enfrenta Israel. E em Israel não tem homem que enfrente ele, porque ele é poderoso na batalha. Mas Davi falou e abriu os olhos do rei Saul e disse: olha, Saul, ô rei, eu estava pastorando as ovelhas de papai. E veio um urso e veio um leão. E eu peguei o leão pela barba, trouxe e matei o leão. E peguei o urso também matei. E não vai ser diferente com esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo. Glória a Deus. A aparência, irmão, para mim e para você, conta muita coisa. Mas para Deus, a aparência não conta nada. O que Deus quer é a nossa fidelidade, a nossa honra diante dele. E ele deixou bem provável no livro de Isaías, capítulo 3, 53 diante. Meus amados irmãos, eu passei por uns momentos muito difíceis na minha vida. Eu peguei a Covid-19, a coronavírus, estava trabalhando numa empresa que eu não ficava só lotado em um serviço, eu tanto estava em um canto como estava em outro, e era assim. E eu vim para uma determinada empresa trabalhar pelo grupo CELP, prestar serviço lá. E existia muitos funcionários e aglomeração bastante, mas os cuidados pela vigilância sanitária era muita. E o que acontece?
Aconteceu que eu fui infectado. Não vou me prolongar por causa do vídeo. Eu fui infectado. Teve um dia que eu cheguei em casa, minha esposa disse, olha, o seu nariz está bastante inchado, seus olhos estão vermelhos. Eu estava sentindo uma pressão na face muito grande, mas eu achava que era só um resfriadozinho, ou devido ao dia a dia a correria, o trabalho, deve ter agravado isso aí, mas estava totalmente enganado. Eu fui no UPA, como cheguei no UPA com a minha esposa, o doutor mediu a saturação, mediu minha pressão, disse que estava tudo bem, que eu voltasse para casa, ficasse de quarentena, me deu 14 dias para eu não ir para a empresa, e eu fiquei em casa, mas comecei a tossir, comecei a sentir dor na garganta, dores de cabeça, dores nas costas, dores na boca do estômago aqui, umas dores muito agudas. Eu não sentia, eu não estava bem, e o pior de todo foi que comecei a ficar ofegante, comecei a ficar tossindo, e minha esposa, a minha irmã encostada a mim, ligou para a minha esposa dizendo, perguntando o meu estado como que estava, e minha esposa disse que eu estava começando a tossir, que estava cansado, que não estava bem. Ela disse, chama o SAMU, liga pro SAMU ir buscar ele, levar ele não pode ficar aí nesse estádio não. E minha esposa ligou pro SAMU, irmão, e o SAMU, o plantonista, eu não sei se era doutor ou enfermeiro, apenas ele falou comigo, ele disse assim para mim, seu Fábio, eu falo com o seu Fábio. Eu digo, sim, fala com ele sim. Aí ele disse, seu Fábio, veja só, pelo que eu estou conversando com o senhor há um bom tempo, eu estou vendo que o senhor está estável. Aparentemente a sua voz não está muito ofegante, o senhor tem que ficar de quarentena e tomando bastante suco, isso é apenas uma gripe e vai passar. Fique tranquilo, não fique em pânico, que isso aí não é nada do Covid-19, nem é nada de coronavírus, não é nada. Aí eu escutando a voz de um experiente, né, de um profissional que lidar com esse tipo de coisas todos os dias, eu fiquei feliz, né? Até o momento eu disse, pronto, agora minha autoestima foi lá para cima. Mas como foi chegando, irmão, às 3 horas da tarde, eu comecei a piorar o meu quadro. Eu comecei ali a ficar cansado. E eu que fizesse qualquer coisa, irmão, se eu me levantasse rápido e fosse num lugar, eu cansava. Se eu falasse 5, 6 palavras, eu cansava. Então eu comecei a me preocupar e a minha esposa disse, a gente vai ter que ir no hospital. A gente não vai poder ficar assim não, a gente vai ter que ir no hospital para que faça os exames e você não pode ficar em casa dessa forma não. E eu disse, bora minha filha, vamos embora. Seja o que Deus quiser. Mas o meu coração, como homem, como ser humano, eu comecei a temer, porque fazia 4 dias que eu tinha perdido meu irmão por essa doença, pela Covid-19. Ele pegou a Covid-19, foi socorrido, depois não tinha como ir para o oxigênio, foi entubado, morreu. Eu tinha que lutar para tentar esquecer o que houve com meu irmão e tentar sobreviver, porque eu estava no mesmo estádio que ele estava. E eu comecei a ficar desesperado. E como a doutora, eu cheguei no médico lá no hospital, a doutora começou a me examinar, tirou minha saturação. Aí ela disse para mim, ela disse, seu Fábio, o senhor está com a Covid-19. Quantos anos o senhor tem? Eu disse, tenho 46. O senhor está com a Covid-19, a sua saturação está baixa, 94. E o senhor está cansando muito, a tendência daqui para frente, a saturação vai cair e o senhor vai ter que ser internado. Aí começou lá, preparar lá uma bateria de exames, papéis, todinho.
carimbou, aí eu peguei os papéis, eu disse, qual o passo agora que eu posso tomar, doutora? Ela disse, você está com quem aí? Eu estou com a minha esposa. Você passa esse documento todo para sua esposa e você vai direto ao corredor, que lá o rapaz vai pegar você para poder fazer um exame. Irmão, eu fui fazer esse exame, só Deus sabe como eu fui. Mas no corredor, eu falei com a minha esposa, eu disse, minha filha, eu não sei se volto. Eu não sei se eu volto. Porque eu estou muito cansado. E estou sentindo o meu corpo muito fraco e não sei se eu volto. Aí ela disse, você vai ser medicado e seja o que Deus quiser na sua vida. E eu disse, mas mesmo assim, minha filha, tome conta da minha filha, tome conta da nossa casa. E fui. Como eu cheguei lá, que eu dei o papel ao rapaz, o rapaz olhou o papel, aí disse, bora fazer exame. Aí eu fui fazer exame, aí raio-x do pulmão, fiquei na placa lá, como botou o raio-x, aí acusou 2 manchas no pulmão, 2 manchas. Aí ele disse assim, agora você vai ter que fazer exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue, tudinho. No primeiros dias, irmão, que eu tava no hospital, no primeiro dia que eu cheguei, foi ótimo. Foi ótimo. Pude tomar meu banho, pude arrumar minha cama, pude me deitar, pude ficar ali à vontade. Mas, irmão, depois do segundo dia, as coisas foram muito difíceis para mim. Eu não vou me prolongar por causa do vídeo. Meus irmãos, eu passei por uma situação tão difícil na minha vida que eu não desejo para o meu pior inimigo, se eu tiver. Que aqui nesse meu coração não tem rancor e não tem inimigo. A não ser que eu tenha inimigo e não saiba que eu tenha. Mas, irmão, eu não desejo para a pior pessoa terrível desse mundo que eu passei. Eu fiquei 4 dias num estado de putrificação em cima de uma cama, sem poder passar 2 segundos fora do oxigênio, senão morria. Se eu saísse do oxigênio, meu irmão, eu morria, porque eu estava totalmente dependente do oxigênio. Eu sentia como meu pulmão parasse, e eu puxando o ar, aí tinha que aumentar o oxigênio, que chega, gelava o céu da boca. O céu da boca ficava gelado de tanto oxigênio durante 8 dias. Mas chegou um dia, irmão, que foi mais pior. A secreção no meu nariz com oxigênio, que são químicas, eles começaram agora a obstruir o canal do meu nariz, onde entrava o meu ar pelo oxigênio. Eu não conseguia mais respirar pelo nariz. E eu comecei a conversar com o rapaz, que ele chegou na sala, e eu disse, eu estou passando por uma situação que talvez não seja fácil, porque o meu nariz está sendo obstruído, o oxigênio não está entrando, eu não estou conseguindo respirar com oxigênio, porque o nariz está todo obstruído. Ó, irmão, fechou o nariz, como se fosse catarro, junto com secreção, e fechou aquele negócio duro, e eu não tinha mais como respirar. E falei para ele, ele disse, você tem que passar isso para a doutora, porque pelo seu estado aí que você tá, com essa obstrução no seu nariz, você vai ser entubado. Aí eu me lembrei do meu irmão, e disse, pronto, meu irmão foi entubado, morreu. E se eu for também, eu vou morrer. E eu botei aquilo na mente, a diabetes foi para 400. A pressão chegava lá a 14, 15. A batida cardíaca ia para 123.
E eu ali, desesperado, tinha hora, irmão, que meu coração, ele palpitava de uma forma tão grande, tão forte, que eu me sentia, eu me sentia como se fosse explodir. E essa noite foi uma das piores noites. Eu já vou terminar o vídeo, irmão, por causa do tempo, que eu tenho muitas coisas, muitas, e eu não posso contar por causa do vídeo, talvez não consiga passar. Irmão, quem pega essa Covid-19, esse coronavírus, quem pega, é muito difícil se curar. Mas como Deus está no negócio, não há impossível. Pedro e os discípulos passaram a noite todinha pescando. Eles lançavam a rede à esquerda, à direita, à esquerda e à direita, para frente, para trás, mas não tinha peixe naquele momento. Mas quando Jesus chegou, olhou a situação e disse: lança a rede. Houve uma certa incredulidade da parte do discípulo. Mestre, nós lançamos a rede a noite toda e não pegamos nada. Mas Jesus disse: lança a rede. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode estar passando por uma situação difícil, como eu estava passando também por uma situação horrorosa, horrível. Mas eu estava passando por aquela situação, os discípulos estavam passando por aquela situação até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, aleluia, quando Jesus chega, tudo que está ao contrário volta a ser tudo positivo. Como os discípulos lançaram a rede no mesmo lugar, a rede veio com peixe. Porque o dono da vida, o dono do mar, o dono da natureza, o que acalma o vento, a tempestade, o que abre os portões celestiais, os que abrem os portões da eternidade, e diz assim: toda honra e toda glória seja atribuída unicamente ao nome de Jesus. Nessa noite, meu irmão, que eu estava no hospital, eu não sei que eram as 10 horas da noite ou era madrugada, mas a doença ela pegou em mim de uma forma tão severa, tão forte, que trancou a minha garganta, o meu nariz já estava obstruído, eu não tinha mais como respirar, já estava já nas últimas momentos de vida, e eu estava com o celular e eu comecei a ligar para minha esposa. Eu liguei para ela, eu disse para ela: filha, eu estou morrendo, eu não vou voltar para casa. O meu semblante, irmão, o meu semblante estava um semblante já... Você sabe como é que você fica assim, sem autoestima, acabado. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho, porque eu não tinha mais... Eu só dizia assim: Deus, eu tô novo. Deus, eu tenho 46 anos, Senhor. Eu vou morrer. E naquela noite, irmão, eu conversando com a minha esposa, passando para ela a minha situação, contando para ela. E eu até cheguei para ela e disse assim: minha filha, como chegar a notícia de manhã, que eles disser que eu faleci, você pegue o celular
porque eu vou deixar áudio escrito para você. Que eu sei que amanhã pela manhã a notícia vai chegar. E ela começou a chorar, a ficar temerosa. Eu estava numa situação, irmão, que eu comecei a sentir um gelo dos dedos do pé, subindo o gelo. E aquele gelo ia me tomando aos poucos. E foi me dando aquela vontade de deslacerar o meu juízo, a minha cabeça, aquela agonia, o coração começou a acelerar. E eu botei a mão na minha boca, no nariz, no rosto. Eu sentia que eu estava todo duro, gelado. Só a única coisa que estava funcionando em mim, irmão, era meu cérebro, que eu ainda conseguiria pensar. E eu comecei com pouco de fôlego que eu tinha naquele momento. Com o pouquinho que eu tinha, eu sentindo meu cérebro encolher. Ali aquela coisa, o gosto de sangue muito intenso, muito grande, o gosto de sangue na minha boca. Com certeza ali ia dar um fulminante em mim. Eu ia morrer ali com um ataque fulminante. Um derrame fulminante, os irmãos entendem. E eu sentindo meu cérebro encolher, já não tinha mais ar para canto nenhum, tentava respirar, não tinha fôlego. E eu fazia tanta força para respirar, irmão, que não tinha fôlego, só forçava o juízo, a mente ficava cansada, apertada. E eu naquele momento eu disse assim: filha, eu estou morrendo. E lá no finzinho, lá no fim mesmo, do jeito que Deus apareceu para os discípulos para mandar eles lançar as redes, ele apareceu na sala do hospital onde eu estava. E eu comecei a lançar o meu pensamento a Deus e dizer assim: Senhor, devolve meu fôlego de vida, meu Deus. Senhor, devolve meu fôlego de vida. Senhor, as promessas que o Senhor tem comigo. Foi como aquele profeta que chegou, que Deus disse: olha, põe tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. E o profeta virou-se o rosto para a parede e começou a chorar. Começou a se derramar na presença de Deus. E começou ali a pedir a Deus misericórdia, pois não queria morrer, por mais benfeitoria que tinha diante de Deus. E Deus naquele momento, aleluia, Deus disse: Isaías, volta. Volta, Isaías. Diga a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida, porque no meu histórico, no meu livro, nas minhas crônicas aqui, eu conheço ele. E as promessas que falei não pode cair por terra, porque eu sou fiel, aleluia, glória. Você lembra da passagem de Amã? Amã preparou uma forca para Mardoquai. Porque toda vez que Amã passava, Mardoquai estava sentado e não se curvava diante dele. E ele, por ser o braço direito do rei Assuero, Amã, preparou uma forca. Preparou ali aquela forca bem bonita. E foi para a sala do banquete para chegar para o rei Assuero e dizer que queria enforcar Mardoquai. Mas só que Deus tirou o sono do rei. E o rei passou a noite todinha perturbado, querendo saber alguma coisa, e mandou pedir o livro. Como o livro das crônicas que vieram, o rei começou a olhar e disse: olha, me diz uma coisa. O que benfeitoria foi dado a esse homem aqui chamado Mardoqueu, que fica sentado no pé do castelo? Que ele que me livrou da morte dos 2 soldados. Aí o serviçal disse: não demos nada para ele, apenas ele vive lá jogado.
o soldado Pérez e o outro queria lhe tirar sua vida, ele foi, comunicou-se, hoje está vivo, primeiramente por causa dele, por causa de Deus, né? Aí ele disse, quem está no pátio? Amã está no pátio. Aí Amã chegou no momento, na hora que ia dizer o rei Assuero, que queria enforcar Mardoqueu. Aí o rei não deixou nem ele dizer. O rei não esperou nem ele dizer. Nem. O rei só disse assim: que benfeitoria eu faria com um homem que eu me agrado? Aí Amã disse, pronto, como eu sou o braço direito do rei, o negócio é comigo. Aí se achou o grandão, por ser bonito, por ser famoso, por viver dentro do castelo, né? Mardoqueu não, Mardoqueu ficava na porta do castelo lá, mendigando lá, como judeu jogado, né? Ali, né? Davi ficava lá no campo, jogado lá, pastorando as ovelhas, né? Vocês estão entendendo, né? Aí o que aconteceu? Aí Amã disse, olha rei, já que tu te agrada tanto desse homem, já que tu tem uma afeição por esse homem imensa, tu pega, rei, o teu melhor cavalo, a tua melhor veste, o teu melhor anelão, põe a coroa real sobre esse homem e pega um dos teus serviçais oficiais, põe esse homem sobre o cavalo e vai pela cidade, pelas praças, dizendo, este homem aqui é cujo rei se agrada. Aí o rei disse, olha, não falte com nada do que você falou. Vai e faz isso com o servo Mardoqueu, que está lá na porta do castelo. Aí Amã agora teve que fazer tudo quanto o rei mandou, sendo humilhado, sendo envergonhado, porque teve que fazer tudo que o rei mandou. E como o rei soube que ele queria enforcar os judeus, junto com Mardoqueu, que Esté também era a preferida do rei. Aí sabe o que foi que houve? Ele foi enforcado na própria forca que ele preparou. Os irmãos estão entendendo? Meus amados, Deus, ele tem seus propósitos. Deus, ele tem as suas trajetórias. Deus trabalha com princípio. Você vê que... Já estou terminando já. E naquele momento eu comecei a pedir a Deus no hospital para sobreviver, que eu estava agoniado, faltando ar em tudo. E eu pedi a Deus, Deus, as promessas, meu Deus, que o Senhor tem comigo, as promessas, e o ar acabando, já indo embora. O meu sentimento que havia por família, por terra, por mãe, por irmão, por pai, por qualquer pessoa, não existia mais. Tudo estava sendo apagado da minha mente. Eu estava ficando sem lembrança de nada. Eu estava praticamente morto. Mas no único fôlego de vida que eu tinha, eu comecei, Deus, lembra-te de mim, meu Pai. A promessa, aí Deus foi lá no livro das crônicas, aí começou a olhar, começou a mexer, aí disse, desde o ventre onde tu fosse formado, desde os ventres da tua mãe que tu fosse formado, eu tenho obra contigo na terra, e tu só vai no tempo. Aleluia. Naquele momento, irmão, o Senhor falou para mim, passa a mão no rosto. Como eu passei a mão no rosto, irmão, tudo voltou ao normal. Comecei a respirar, o nariz começou agora a ficar livre, o oxigênio, a boca já respirava normal, já sentia gosto de comida, gosto de tudo, cheiro de remédio que estava no hospital. Praticamente já me levantei daquela cama, já tirei aquela mangueira de oxigênio, já fiquei andando na sala.
abismado pensando, graças a Deus eu não estou precisando mais desse oxigênio. Eu estou respirando por mim. E ali eu comecei a agradecer a Deus pelo livramento e o milagre que Ele tinha me dado. Por ter vencido esse Covid-19. E ela pegou grave, irmão. Pegou grave. Mas o meu Senhor, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, qual nós servimos, Ele é bem presente em nossas vidas. Glória seja dada o nome de Jesus. Como os outros pessoal pela manhã chegaram que me viram. Seu Fábio, o senhor está melhor. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Eu achava que hoje o senhor ia para a pedra. Eu achava que hoje o senhor ia para a pedra, ia ligar para sua família, para ir pegar suas roupas e marcar o dia do seu sepultamento. Mas eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou bonito, não. É porque Deus me amou primeiro do que eu ter amado a Deus. É porque como Ele me formou dentro do ventre da minha mãe, Ele disse, esse aqui eu tenho obra. E vai trabalhar para mim. Muitas pessoas não gostaram, não, porque eu sobrevivi. Muitas pessoas ficaram falando assim, né, sobreviveu. Muitos que não mereciam foram, mas isso daí, era para ter ido, mas eu só vou no tempo. Quem quer ver eu morrer tem que ver eu subir nos braços de Deus. Amém, meu amado? Eu não vou me prolongar porque já faz 36 minutos que eu estou falando. Mas, amado, se você está passando por uma enfermidade, ou conhece alguém que está passando por uma enfermidade, eu vou te dar só uma dica. Creia em Deus. Creia no Divino Espírito Santo. Creia em Jesus Cristo. Porque Ele é a razão e a solução de todos os nossos problemas. A Bíblia diz que Ele fala assim, leva-me sobre as águas tranquilas, refrigera minha alma, e o cálice transborda. Há um rio cuja cidade as correntes alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus é a nossa força, é o nosso baluarte, é o nosso castelo forte. Não seremos abalados. E mesmo partindo dessa terra, tem lugar com Jesus Cristo no céu. Porque assim Ele falou, vou preparar-vos um lugar. Aleluia. E onde eu estiver, vós estará comigo também. Guarda a tua fé. Se você estiver passando por algum problema difícil, isso para Deus não é nada. Guarda a tua fé. Vai que nem o Paulo. Combati o bom combate. O Paulo achava até que ia ver a vinda de Cristo. Ele pensava que ia ver Jesus vindo nas nuvens. Mas tão breve estava perto da sua morte. Mas ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que é o que eu e você tem que guardar. Glória seja dada no nome de Jesus. O que eu acho bonito no Salmo é que ele diz assim, levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus poderoso na guerra. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não é todo o meu testemunho que eu estou contando, mas para não se prolongar. E agradeço por tudo que vocês têm feito aí na minha vida, orado. A igreja Sassardente foi uma base muito grande na minha vida. As irmãs do coral da Assembleia de Deus
do campo de Recife, a qual minha esposa faz parte do coral, os irmãos do coral, os irmãos da escola dominical também oraram também, a igreja Sassardete, minha família, o grupo de família do WhatsApp que nós temos. Eu peço a você que siga no meu Instagram. É só você chegar ali no meu Instagram, Fábio Ivone, @123hotmail.com. Aí você acessa lá e vê meu Instagram. Fica com Deus, Deus abençoe vocês, Deus dê uma boa noite de descanso, fica na paz. Amém.